Você já se sentiu lutando sozinho? Já buscou algo de forma assim incansável e talvez você não conseguiu encontrar o que você procurava? No programa de hoje você vai conhecer a história incrível de Jacó. E mais incrível ainda foi a sua transformação que Deus realizou na sua vida, ao ponto de ele se agarrar com Deus, lutando para que ele o abençoasse. Não se conforme com o que o mundo oferece. Assim como Jacó, o convite que nós fazemos para você hoje é buscar essa verdadeira bênção que só Deus pode dar. É por isso que a gente vai aprender hoje aqui no programa Adoração o seu encontro com a Palavra de Deus. Já no início do programa eu quero falar com você que está nos assistindo aí na sua casa. Você já parou para pensar que a sua generosidade pode transformar vidas? Imagine fazer parte de um projeto onde você não apenas leva esperança, mas realmente muda histórias e enche muitos corações de alegria. A Rede Novo Tempo de Comunicação tem uma missão muito nobre, você já conhece, que é de compartilhar o amor de Cristo. É nossa missão alcançar milhões de pessoas ao redor do mundo por meio da TV, por meio da rádio, por meio da internet. É por isso que nós existimos aqui enquanto rede de comunicação. E graças a Deus, nós temos alcançado esses objetivos. E isso é motivo de louvor a Ele, né? Estamos chegando já no finalzinho do ano e a gente agradece a Deus por isso. Mas uma prova que essas coisas têm se tornado uma realidade para nós é você aí mesmo, da sua casa, assistindo a gente. Tem gente acompanhando a Novo Tempo no YouTube, na televisão aberta, na parabólica, no canal fechado, na cidade grande, na roça, no meio da mata amazônica. É isso aí, a esperança indo mais longe. Mas para continuar esse trabalho, nós precisamos da sua ajuda, de você mesmo que está assistindo a gente aí. Não sei onde você está, mas o projeto Anjo da Esperança, ele é composto, ele é formado por pessoas que, como você aí assistindo, sentem o desejo de fazer a diferença e apoiar esse ministério. A Novo Tempo é um ministério. Com a sua doação, nós podemos manter esse canal no ar, manter uma programação que cura pessoas, que transforma vidas. Provavelmente você é e você já foi também abençoado de alguma forma por meio da programação da Novo Tempo. Aqui a gente não passa comercial, você sabe, né? A gente não usa propagandas aqui porque o nosso único propósito é realmente de levar a mensagem de amor, de salvação, sem custos para todas as pessoas. Cada contribuição que a Novo Tempo recebe faz muita diferença. E essas contribuições se transformam em cursos bíblicos, que nós enviamos em forma de revistas, né? Se transforma também em programas de TV que chegam a muitos lares, lares que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de apoio espiritual. Talvez você já foi abençoado com uma dessas palavras em um momento crucial da vida. Então eu quero convidar você para participar desse projeto. Pense em quantas vidas podem ser tocadas com a sua ajuda, com o seu auxílio. Por isso eu quero te convidar para doar para o Novo Tempo, no projeto Anjo da Esperança. O valor que for possível para você. Seja o anjo da esperança e ajude a gente a manter essa obra de transformação. A sua transformação, a sua doação nunca vai ser pequena, porque o impacto que a sua doação gera é gigantesco. Gigantesco, e talvez você nunca vai conseguir medir o impacto da sua ajuda, do seu auxílio. Entre em contato com a gente pelo telefone 12, o código da operadora, né? Disca aí 21 27 30 30. Você pode também mandar uma mensaginha para nós por meio do WhatsApp 12 98176 6630. Seja um anjo da esperança, ajude a Novo Tempo a continuar avançando, continuar transformando vidas. A sua doação faz muita diferença.
Quero convidar você agora para orar pelos anjos da esperança. Vamos agradecer a Deus pelos anjos da esperança, pelas doações que eles têm feito e orar por você que quer também se tornar um anjo e vamos orar também pelo encontro que nós teremos hoje com a palavra de Deus. Ore comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, por cada anjo da esperança que está nos assistindo. Obrigado por esse trabalho que eles têm feito, por esse esforço, Pai, para continuar apoiando a Novo Tempo. Pedimos pelas pessoas que estão decidindo agora, Pai, fazerem parte desse projeto. Abençoe, Senhor, para que cada doação alcance o seu destino e continue transformando vidas, Senhor. Pedimos uma bênção também sobre o momento que nós teremos aqui, onde vamos abrir a palavra e ouvir a sua voz. Fale conosco, Pai, de forma personalizada a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus pelos anjos da esperança, porque nós podemos continuar o nosso trabalho, né? E parte do trabalho dos anjos da esperança, como eu comentei, é justamente produzir material bíblico, material teológico, embasado na palavra de Deus, para mudar a vida, a sua vida aí na sua casa. E a gente quer te mostrar um videozinho rápido sobre um pouquinho do trabalho da escola bíblica. A escola bíblica é muito ampla, né? Ela produz, imprime, envia, responde perguntas, faz aconselhamento, enfim. Fique com esse VT aí que conta um pouquinho mais sobre o trabalho da nossa escola bíblica. Conhece as nossas revistas Esperança? Nós da Escola Bíblica preparamos diversos estudos pensando em você, como família, educação dos filhos, saúde física, mental e espiritual, a importância dos sentimentos e muitos outros temas. Peça agora a sua revista Esperança sem custo. Ligue para 12 21 27 31 21. Viu só que coisa incrível? É deste projeto que a gente te convida para fazer parte. Né? Entre em contato com a gente, seja o Anjo da Esperança, peça o seu estudo bíblico, sua revista Esperança. Né? Se você precisar de algum aconselhamento também, a Escola Bíblica está à sua disposição. Então, 12 98244 4449 é o WhatsApp da Escola Bíblica. Bom, quero convidar você para a palavra. Você pode me acompanhar aí? Abra sua Bíblia em Gênesis, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 32. Já tenho a minha Bíblia aqui aberta. Vou procurar aqui o capítulo 32 para a gente ler aqui a partir... O verso 26, na verdade. Vamos começar com este verso aqui. Gênesis, capítulo 32, no verso 26. Nós lemos assim: Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa passagem da Bíblia é incrível. Essa história da Bíblia é impressionante. Né? Imagine só um homem, um ser humano, olhando para Deus e dizendo, você vai ter que me abençoar. Não vou te largar se você não me abençoar. Eu quero estudar com você essa parte da vida de Jacó, onde ele segura Deus pelas mãos ali, né, com o corpo, até que ele fosse abençoado. Mas antes, nós precisamos fazer uma retrospectiva da vida de Jacó, até este momento, para que você possa entender ou possa relembrar, né, quem foi Jacó e como era a vida de Jacó até esse momento. Porque tudo isso vai ajudar a gente a entender como ele estava nesse momento de luta. Porque quando você olha para um ser humano, né, segurando nas mãos de Deus, ele fala, olha, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Você pode pensar que é um pouco de prepotência, né, a pessoa fazer algo assim. Mas vamos estudar um pouquinho sobre a jornada de Jacó para a gente entender o que estava acontecendo ali, né? O nome de Jacó, ele pode significar algumas coisas, né? Entre elas, enganador, e pode significar também aquele que agarra o calcanhar. Você deve se lembrar que desde a barriga da sua mãe, ele já demonstrava um jeito meio competitivo, né? Agarrando ali o calcanhar do seu irmão gêmeo Esaú. E quando a gente estuda a Bíblia, nós vemos que Jacó cresceu buscando a bênção e a primogenitura, né? Usando até de engano para alcançar aquilo que ele desejava. Na juventude de Jacó, ele conseguiu
a bênção da primogenitura, que era um direito de quem? De Esaú. E essa negociação toda foi por um prato de lentilha. Você conhece a história, né? Ele enganou o seu próprio pai, Isaque, para receber a bênção que era destinada a Esaú. É o que nós vemos ali no capítulo 27 de Gênesis. Com esse erro que Jacó cometeu, ele foge para a terra de Harã. E ali ele encontra refúgio na casa de um tio dele, né? Labão. E é justamente ali que ele passa 20 anos trabalhando, se casa com Lia, com Raquel, acumula riquezas e muitos filhos. Jacó roubou uma bênção. Já parou para pensar nisso? Jacó não roubou um pedaço de terreno, não roubou uma charrete, Jacó roubou uma bênção. Olha a mentalidade que Jacó tinha. Essa mentalidade de Jacó, de achar que poderia roubar algo que Deus concede, mostra que ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus ainda. Será que eu estou falando para alguém que está enxergando as coisas de Deus com essa mesma visão? Talvez você não queira roubar uma bênção de um colega. Mas talvez você tenha cometido outros erros. Veja, o encontro que Jacó teve com Deus foi o que transformou a sua vida. Graças a Deus por isso, né? Assim como muitos de nós, a história de Jacó não se resumiu aos seus erros. E quando você imagina um Jacó roubando, tentando roubar a bênção, e um Jacó agora agarrando um ser celeste até que ele o abençoar, você pode pensar que eram as mesmas pessoas. Mas aqui nós temos uma pessoa completamente perdida. Uma pessoa que não enxergava o mundo espiritual, que não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Aqui nós temos uma pessoa diferente. Jacó se encontrou com Deus. Veja, mesmo vivendo em uma casa onde as pessoas serviam a Deus, e é o que nós vemos aqui na palavra de Deus, né? Jacó só entende o que era ser de Deus quando ele já era mais velho. Durante seu retorno para sua terra natal, ele ficou com medo de reencontrar Esaú. Não é para menos, né? Depois de tudo que ele fez. Quero ler com você aqui, ainda no capítulo 32, mas o verso 6, onde a gente descobre aqui um pouquinho do que aconteceu nesse encontro. Jacó estava indo ao encontro agora de Esaú, com medo do que iria acontecer, né? E agora no verso 6 nós lemos assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Imagine isso. Jacó descobre que Esaú também estava vindo ao seu encontro. Imagina o medo que Jacó sentiu. Não estava vindo sozinho, estava vindo com um mini exército ali, né? Tanto que Jacó, ele manda presentes primeiro. Ele já se prepara para o pior. Mas aqui está a diferença. Aquele Jacó que roubou, que tentou roubar a bênção lá no passado, esse Jacó agora busca a Deus em oração. O encontro com Deus acontece antes de Jacó lutar com o Senhor. Não, pastor, mas quando ele lutou com o Senhor, ele sentiu aquela experiência forte, ele foi impactado, ele mudou de vida, verdade. Mas o encontro que Jacó teve com o Senhor foi antes da luta, não foi na luta. Ali foi a conclusão deste encontro. E aí eu quero ler com você no capítulo 32, a partir do verso 9, porque aqui tem uma parte, meus amigos, linda de se ler e de se entender. Leia comigo. E orou Jacó. Veja esta oração. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a sua casa e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, já agora sou 2 bandos. E ele continua, na sua súplica, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me, e as mães com os filhos, e disseste, certamente, eu
te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Jacó tem um momento de encontro. Que oração linda Jacó faz agora. Ele faz essa oração em meio ao medo, em meio ao terror do que poderia acontecer com ele. Ele queria se reconciliar, ele queria mudar de vida, mas ele sabia que não era digno, ele sabia que as chances estavam todas contra ele. Essa descrição aqui é familiar para você? Eu estou falando para alguém que tem medo de voltar para os caminhos de Deus, medo de tomar as decisões que precisa tomar para mudar de vida, porque não se acha digno? Tenho um recado para te dar. Você não é digno. Mas se quebrante na frente do Senhor e peça forças. Ele é a sua fortaleza. Nessa atitude de Jacó, nós podemos aprender muita coisa. Eu quero destacar 5 aqui para você. A primeira lição que nós destacamos aqui é que Jacó, nessa oração, nesse momento de encontro com Deus, ele reconhece a fidelidade de Deus. E ele começa aqui reconhecendo Deus como o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, ressaltando aqui, e dando luz à continuidade dessa aliança divina que foi feita lá com Abraão e estava passando de geração em geração. Segunda lição, humildade e autoavaliação. Jacó admite ser indigno das misericórdias de Deus. Ele admite que não é digno de receber a fidelidade de Deus para com ele. E essa humildade é fundamental, meus amigos, para reconhecer nossa dependência divina e para evitar também a nossa arrogância. Jacó foi humilde ao reconhecer a sua situação diante de Deus. Terceira lição que nós aprendemos: confiança nas promessas divinas. Mesmo diante da dificuldade, do medo de enfrentar Esaú, Jacó reafirma a sua confiança nas promessas de Deus, as promessas que Deus havia feito a ele, de dar a ele uma descendência incontável. Isso nos ensina a manter a fé nas promessas divinas, mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de incerteza. A quarta lição é de dependência de Deus em momentos de perigo. Jacó, ele clama por livramento das mãos de Esaú. E ele demonstra com isso a sua confiança em Deus, para que Deus pudesse protegê-lo e pudesse orientá-lo nesses momentos de perigo. Isso nos motiva, meus amigos, isso nos incentiva a recorrer a Deus em nossas próprias situações de medo e de insegurança. O que Jacó fez quando ele estava num momento de dificuldade? Ele orou, ele se jogou diante de Deus, ele reconheceu que ele não podia. E ele clamou, se apegou às promessas de Deus para receber aquilo que ele precisava, aquilo que ele queria. A última lição que nós tiramos é persistência na oração. Mesmo sentindo medo, mesmo estando desesperado, mesmo pensando no que poderia acontecer com ele, Jacó não desiste de se comunicar e de se relacionar com Deus. Isso nos ensina a persistir na oração, meus amigos. Mesmo que a gente enfrente emoções negativas ou situações difíceis na nossa vida. Mesmo que quando a gente ore, a gente possa pensar, meu Deus, eu sou indigno de estar orando. E é verdade, a gente é mesmo. Mesmo que a gente pense, Deus, eu não vejo como o Senhor pode me ajudar, porque eu mereço sofrer pelo meu ato. Mesmo nessas situações, nós somos convidados por Deus, olhando a história de Jacó, a nos apegarmos a Ele em oração. E aí, viu a diferença entre o primeiro Jacó e esse segundo? O primeiro Jacó inconsequente. Eu quero essa bênção, então eu vou pegar essa bênção aqui, nem que eu tenha que roubar para isso. Depois do encontro de Jacó com Deus, a situação se inverte. É nessa situação que Jacó luta com Deus. Está vendo? Que não foi simplesmente aqui uma luta, um momento de vai me abençoar sim, está achando o quê? Como se Deus devesse alguma coisa, para nós, sendo que isso não é verdade. Na verdade, Ele nos deve sim. Ele nos deve uma condenação, que é isso que nós merecemos. Mas não é isso que acontece aqui. Essa luta foi uma luta de fé desesperada. Quero ler com você novamente aqui Gênesis 32, 24 a 28, porque aqui nós temos uma descrição às margens aqui
do rio Jaboque. Leia comigo, capítulo 32, verso 28. O verso 28 nos diz assim: Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Eles lutam, Jacó agarra o anjo ali, né, que na verdade era um ser divino, era Deus ali presente. Ele o agarra, não vou soltar não, você vai me abençoar, eu quero a minha bênção. Eu estou me derramando diante do Senhor, eu estou me esvaziando de mim, tirando as minhas forças nessa luta para que o Senhor possa me abençoar. E a resposta é essa: você não se chama mais Jacó, agora você se chama Israel. E no verso 29, tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó foi abençoado às margens do rio Jaboque. Jacó ele se encontra sozinho, angustiado. Naquele momento, ele luta com um homem até que o sol clareasse. Você consegue entender isso? Atracado no fim dessa batalha ali. Esse homem é o próprio Deus manifestado nessa forma física. Jacó percebe que está diante do Senhor e se agarra a ele. Não por força, mas por dependência. Este é o ponto. Ele se agarra, não querendo tomar a bênção à força, como ele queria fazer lá no princípio, mas se esvaziando da sua força, mostrando a sua dependência. Eu quero essa bênção, Senhor. Agora eu estou pronto. Ele sabe que ele precisava de uma transformação completa. E é interessante porque geralmente essa frase, não te deixarei, é Deus dizendo para o homem, não é? Que não vai nos abandonar, mas aqui é Jacó dizendo para Deus, eu não vou te abandonar, não vou te largar até a bênção chegar. Que ousadia de Jacó. Quando eu vejo essa história, eu me lembro muito dos discípulos. Os discípulos de Jesus, quando estavam caminhando com ele, e você sabe que os apóstolos eram 12, mas o grupo de discípulos era um grupo muito grande, né? E geralmente, à medida que o ministério de Jesus ia avançando, ele ia perdendo seguidores, perdendo discípulos. Não, mas a fama dele não estava aumentando? Sim. Mas por conta da sua mensagem, ao passo que o seu ministério ia avançando, ele ia perdendo seguidores, perdendo discípulos. Em um desses encontros dramáticos, Jesus pergunta, ao ver que boa parte dos seus discípulos haviam deixado ele para trás. Jesus pergunta, e vocês? Vocês também não vão me deixar? Falando para os apóstolos, né? Eu fico me colocando, às vezes, quem sou eu para fazer isso, né? Mas me colocando na história, tentando imaginar o que estava na cabeça de Jesus, tendo uma missão a cumprir nessa terra e olhando para as pessoas que ele veio salvar, essas pessoas rejeitando. E neste momento específico, para mim, me chama muita atenção a pergunta de Jesus, e vocês também não vão? Se você for olhar ali, o sentido da expressão grega é, e vocês não vão também não, né? No sentido de, até vocês vão também? Vocês não vão não, né? Vocês vão ficar comigo, né? E a resposta dos discípulos é incrível. Senhor, para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Se é o Senhor que tem as palavras do alto, que coisa linda. Para onde a gente vai, Senhor? Se é com o Senhor que a gente encontra, que a gente veio procurar, o que a gente almeja há gerações, há centenas de anos. Fico olhando e comparando esses dois momentos. Esse era o sentimento de Jacó nesse momento. Senhor, eu não vou te deixar. Eu já entendi, eu já passei pelo que eu precisava passar. Eu já entendi o que o Senhor quer de mim, eu já entendi quem eu sou perante o Senhor. Antes mesmo de receber o novo nome, né? Então eu não vou te largar, eu quero a bênção. Jacó, ele clama pela bênção. E não só isso, Jacó recebe uma nova identidade, que era prova da sua transformação. E o que Deus ainda faria na vida dele, agora que ele havia se entregado de verdade a Deus. A gente conhece a história de Israel. Israel foi uma grande nação, povo escolhido por Deus. Se tornou tão grande que até hoje ainda tem uma nação que se chama Israel, não é o mesmo povo, né?
Mas Israel foi grande, a promessa de Deus foi cumprida na vida deste jovem moço que no seu passado queria roubar uma bênção. Meus amigos, que coisa incrível. Eu fico olhando para a vida de Jacó e tentando me imaginar, sabe? Porque quantos erros eu já cometi na minha vida, quantos planos eu já fiz para a minha vida. A gente tem essa mania, né? A gente faz um plano e mostra para Deus aqui, ó, coloca seu carimbo aí para eu receber a bênção. Sendo que os planos de Deus são muito maiores para nós, mas às vezes, para que Deus cumpra o seu plano na nossa vida, é necessário um vale de 20 anos. É necessário um medo do inesperado. É necessário uma prova inesperada para que a gente possa se jogar diante de Deus e dizer: Deus, já entendi. Tudo bem, eu estou aprendendo agora, eu sei quem o Senhor quer que eu seja. Me ajude a ser essa pessoa. Que coisa incrível. A bênção de Deus não elimina os problemas de Jacó, mas transforma a sua visão, a sua perspectiva, o seu propósito. Assim como Jacó, nós precisamos nos agarrar a Deus. Não por força própria, meus amigos, mas com um coração humilde e disposto a ser transformado. Não é a minha força, não é a minha vontade e nem o meu desejo de ser abençoado que vai fazer com que Deus me abençoe, mas a minha atitude de submissão e consagração diante de Deus. E foi exatamente isso que Jacó demorou para entender. É bem verdade que Deus pode transformar a nossa vida em qualquer momento dela. Na infância, juventude, adolescência, quando a gente já está mais velho, quando está na aposentadoria. É bem verdade que Ele pode fazer isso, mas é muito verdade também que a nossa vida pode ser muito melhor hoje se a gente se entregar por completo a Deus do que amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Jacó buscou a sua bênção através dos seus próprios métodos, mas foi transformado quando ele finalmente se rendeu à graça de Deus. Muitas vezes a gente tenta manipular e controlar situações da nossa vida, mas é na rendição, na entrega total a Deus que nós encontramos a verdadeira transformação. Persista em oração. Entregue sua vida a Deus, sem jeitinhos, sem reservas. Experimente uma nova identidade em Cristo e, assim como Jacó, seja honesto com Deus sobre quem você é e permita que Ele transforme a sua identidade e o seu destino. Essa é a minha oração. Esse é o meu maior desejo, que você viva esse relacionamento e essa mudança que só Jesus pode nos ocasionar. E você, esse é o seu desejo também? Se for, eu quero te convidar para fazer uma oração comigo. Uma oração de entrega, de submissão ao nosso Deus e que Ele mude você por completo. Oremos. Deus, como a gente é teimoso, Pai. Como a gente tenta organizar a nossa vida por nós mesmos, Senhor. Quantas vezes nós já não tentamos alcançar posições, alcançar lugares, ter coisas, porque a gente pensava que esse era o melhor plano para nós. Mas nós queremos dizer, Senhor, que nós entregamos os nossos planos para o Senhor, para que o Senhor possa devolver, Pai, para nós, não os nossos planos aprovados, mas a sua vontade, o seu plano para nós, o seu sonho que é muito maior, Senhor. Nos dê a oportunidade, Pai, de nos entregarmos a Ti em submissão e consagração, para que a gente sinta essa transformação e obtenha uma nova identidade, Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos também, confiantes que receberemos. Em nome de Jesus. Amém.